Oi, galerinha! Nossa aula de hoje é sobre meio de transporte. Lembrando a vocês que não se encontra no livro de vocês, certo? Então, vamos prestar atenção, que é uma aulinha bem legal de assistir. Então, vamos começar. Vamos falar hoje dos meios de transporte. Os meios de transporte são responsáveis pela movimentação de pessoas e mercadorias de um lugar para outro. Eles podem ser terrestres, aquáticos ou aéreos. Lembrando a vocês que no passado os meios de transporte eram bem primitivos. Era usado os animais para fazer meio de transporte. Com a evolução, hoje, os meios de transporte se encontram na terra, na água e no ar. Os meios de transporte terrestre são aqueles que os veículos se movimentam em ruas, avenidas, estradas, ferrovias e vias subterrâneas. Muitos animais, entre eles o cavalo, burros, jumentos e bois, ainda hoje são usados como meio de transporte, sendo montados ou empregados para puxar charretes e carroças. Então, o cavalo, o burro e o jumento ainda é usado e na zona rural também eles são ainda usados como meio de transporte. Os meios de transporte aquáticos são aqueles que os veículos se locomovem em oceanos, mares, rios e lagos. Quando a navegação é feita para o mar, é chamada de marítimo. Quando é feito por rios, é chamada fluvial. Então, existe uma diferença. É o meio de transporte que navegam no mar, marítimos. Quando ele navega nos rios, são chamados de fluvial. Os meios de transporte aéreos são aqueles em que os veículos se movimentam no ar, como os aviões e os helicópteros. Esses três tipos de meio de transporte podem ser de uso privado ou público. São de uso privado quando utilizados por seus próprios proprietários para transporte próprio. São de uso público quando é utilizado por qualquer pessoa, mediante pagamento ou não da taxa de embarque. Então, existem pessoas que têm helicóptero próprio, que eles compraram, então é um meio de transporte privado. Quando não é um meio de transporte privado, é usado por várias pessoas. Paga a taxa e faz o transporte. O movimento nas ruas e o trânsito. Então, com o surgimento de vários tipos de meio de transporte e pessoas andando pelas ruas, o trânsito teria que ter uma organização para poder funcionar. Então, vamos ver isso aqui. Todos os dias, pessoas e veículos movimentam-se por ruas e estradas, indo de um lugar a outro. A essa movimentação diária de pessoas e veículos, nós chamamos de trânsito, que é o movimento de pessoas e de carros. Foi para controlar o movimento de pessoas e de veículos nas ruas, avenidas e estradas que se criaram os sinais de trânsito. Então, justamente, muita gente circulando e carros também circulando, tinha que ter a organização. Vamos lá. Obedecendo os sinais de trânsito, os motoristas e os pedestres, ou seja, as pessoas que andam pelas ruas, evitam acidentes. Vamos conhecer alguns sinais de trânsito encontrados em ruas e avenidas. Então, veja bem, com essa organização do trânsito, se evita vários tipos de acidentes. Os sinais luminosos que aparecem nas ruas e nas avenidas das cidades recebem o nome de semáforo, farol, sinaleiro ou sinaleira. O semáforo pode ser de dois tipos, para veículos e para pedestre. Semáforo para veículos. Semáforo para veículos orienta os motoristas por meio de três cores. É isso mesmo. A luz vermelha indica que a pessoa tem que parar. Pare. A luz amarela indica atenção, que temos que ter atenção ao atravessar, olhar para um lado e para o outro. A luz verde indica siga, que podemos passar. Esses sinais servem para evitar e controlar os acidentes de trânsito. Semáforo para pedestre. Semáforo para pedestre, ele apresenta de duas cores e geralmente é apresentado por dois bonequinhos luminosos. A cor vermelha indica perigo, pare. A cor verde indica pode passar, prossiga.
Lembrando a vocês que esses dois tipos de semáforo é mais encontrado em cidades grandes. No nosso interior, às vezes, tem o guarda de trânsito, que nos orienta e nos ajuda nas travessias das ruas. A faixa de segurança. Na foto ao lado, aparece um sinal de trânsito composto de listas brancas pintadas no chão da rua. Trata-se da faixa de segurança. A faixa de segurança é uma das sinalizações de trânsito mais importantes. Por que será? Porque os pedestres nunca devem atravessar a rua fora da faixa e os veículos nunca devem parar sobre ela. E na nossa cidade, talvez a gente não encontre em cidades pequenas muito essa faixa de segurança. Mas se nós vamos para uma cidade grande, nós temos que atravessar as ruas através dessa faixa de segurança. E os carros não podem avançar, porque essa parte é especialmente dos pedestres. Também existem as placas de sinalização. As placas de sinalização também são sinais de trânsito. Algumas placas informam o que é proibido e o que é obrigatório fazer nas ruas e no trânsito. Geralmente, essas placas são brancas, com faixas vermelhas e símbolos pretos. Estão vendo aqui no quadro, no slide, né? Outras placas avisam se há algum perigo na via, ou seja, na rua ou na estrada. Essas placas são amarelas, quase sempre com símbolos pretos. Veja a seguir algumas placas e o que elas indicam. As placas que eles estão se referindo às amarelas amarela com o aviso preto, nós vamos encontrar nas pistas, quando nós viajamos de carro, encontramos aquelas placas indicando tudo que deve fazer na pista. E as vermelhas com as letras preta, nós encontramos na cidade. Então, veja a seguir algumas placas que elas indicam. Vamos ver? Proibido estacionar. Geralmente, ela tem um tracinho vermelho indicando que é proibido. Essa linha vermelhazinha que tem atravessada indica proibir. Proibido trânsito de bicicleta. Tem a bicicleta com um traço no meio. Ali não pode estacionar a bicicleta. Área escolar. Então, ó, o triângulozinho com as crianças atravessando. Significa área escolar. Olá! Então, gostaram da aula? Prestaram bem atenção? Então, vocês vão fazer atividade no caderno, ok? Estudem, assistam mais de uma vez o vídeo, lembrando que a atividade não tem no livrinho de vocês de geografia.